Nós estamos aqui reunidos nessa festa linda e abençoada. Senhor da glória, o Senhor nos deu esse entendimento e entendemos que com esse entendimento, meu Pai, vamos caminhando, ganhando almas, amando almas, treinando almas e enviando almas, ó Pai. Rei da glória, nos fortifica cada vez mais, abre o entendimento daqueles que talvez tenham dúvida do que realmente é uma igreja em pequenos grupos. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, nos ensina mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Toma teu assento, aquele grito de glória e aquela linda salva de palmas para Jesus. O que eu vou falar hoje aqui é sobre o pertencimento e a importância de um pequeno grupo. Vou repetir: pertencimento e a importância de um pequeno grupo. Essa igreja transicionou de uma igreja convencional para uma igreja em pequenos grupos, porque nós lendo a palavra e tendo a revelação da vontade de Deus para nossas vidas, nós entendemos que por muitas das vezes igrejas, e como nós estávamos até conversando ontem, né, pastor Eduardo, essa igreja sempre teve um povo. Claro que passamos fase inicial difícil, complicada, onde não tinha pessoas, mas sempre tivemos pessoas, famílias. Mas o grande problema é que mesmo a igreja cheia, eu observei que por muito tempo a igreja era isolada. Tinha um grupinho aqui, um grupinho ali, e o resto da igreja, ela ficava isolada. E não existe nada pior, gente, do que você estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir sozinho. Não existe nada pior numa igreja de que o obreiro fala assim: acabou o culto, apagou a luz, todo mundo foi embora, sabe, todo mundo continua com aquele vazio, todo mundo continua com as suas lutas, com as suas provas, chorando sozinho, chorando sozinha, não tendo verdadeiramente uma família espiritual, onde pode chorar, onde possa se alegrar junto, meus amados. O que eu vou falar aqui, que é o pertencimento e a importância do pequeno grupo, é o que está na Bíblia, meus amados. É o que verdadeiramente nós olhamos e falamos assim: está escrito, é a vontade de Deus. Como foi falado ontem aqui, tudo está escrito, mas às vezes nós, com a nossa mentalidade fechada, não conseguimos vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por ter um entendimento errado, por ter um entendimento bloqueado para o novo de Deus. Deus tem coisa nova para nossas vidas. Quem acredita, levanta a mão e dá um grito de glória. Repita assim comigo. Eu vou pedir aqui, coloca aí o primeiro tópico, que eu quero falar sobre 4 tópicos aqui hoje, do pertencimento e a importância do pequeno grupo. E o primeiro tópico é: fomos criados para pertencer. Repita comigo: fomos criados para pertencer. Em Gênesis 2:18 está falando assim: não é bom que o homem esteja só. Deus, na sua plenitude, Deus, no seu sábio entendimento, Ele vê o homem num paraíso, no melhor lugar, na melhor igreja. Sabe aquela igrejona? Som bom, pregador bom, louvor bom, cadeira boa, ar-condicionado, tudo isso. Mas o homem ainda estava sozinho. Quando Deus no jardim do Éden, Ele viu aquela perfeição que Ele fez, e a Bíblia diz que Deus fez, e Ele mesmo falava, e viu Deus que era bom. Então imagina como que era o jardim do Éden. Ele plantou o homem naquele lugar, mas quando Ele olhou o homem, Ele olhou o homem sozinho. Ele viu o homem diante daquela beleza, daquela plenitude, mas sozinho. E Deus olha e fala assim: não é bom que o homem esteja só, porque esse não é o plano de Deus. Repita comigo: eu não posso andar sozinho. O pertencimento é uma necessidade espiritual, meu amado, que nós temos. Sabe, as pessoas às vezes, elas vão trocando, muitas vezes de trabalho, elas têm trocado de igreja, mas a justiça divina, eu não quero que seja chamada simplesmente de uma igreja no sentido físico, mas eu quero que seja assim a igreja no sentido orgânico,
aonde aqui nós temos que declarar e vivenciar, é o lugar para se pertencer, aleluia. Quando nós temos esse entendimento, meu amado, quando nós temos um entendimento que a igreja não é o local para se frequentar, mas o local para se pertencer, é uma família chamada Família Justiça Divina, o lugar para pertencer, frequentamos shopping, frequentamos churrascaria, frequentamos parque, aqui não, aqui é lugar de pertencimento, aleluia. A família espiritual é um lugar, meu amado, não é para se frequentar, mas uma família para se pertencer, aleluia. Por isso que nos pequenos grupos, meu amado, é enfatizado isso, é o pertencimento, é ninguém andar sozinho. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não está sozinho. Nós lemos Atos e a igreja primitiva entendia. Sabe qual era a reunião, pastor Eduardo? Da igreja primitiva? Está crescendo muito, tem muita gente vindo, e nós estamos falhando no cuidado. Então vamos separar mais gente, vamos levantar mais líderes, porque a igreja precisa ser cuidada. Você que tem coragem de falar para o seu irmão do lado e falar assim: você precisa ser cuidado. E o pequeno grupo, meu amado, o pequeno grupo tem gerado isso. O pequeno grupo, ele tem gerado essa família, esse pertencimento. Sabe, esse purê de batata que nós falamos, essa igreja não pode ser um monte de batatas dentro de um saco, porque é um monte de batata só. Agora, pega essa batata, descasca ela, junta e faz aquele purê. Como separa um purê de batata? Você tem coragem de falar para o seu irmão e falar assim: não tem como me separar de você mais. Não tem como, acabou, meu amado, acabou. Quem está entendendo, dá um grito de glória, dá uma salva de palmas para Jesus. Repita assim comigo: comunhão não é apenas estar junto, é viver junto o propósito de Deus. Quem entendeu, dá mais um glória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O tópico 2, eu vou ser rápido, falei que vou ser rápido aqui. Diz assim: no pequeno grupo, experimentamos o cuidado e crescimento. Gálatas 6, versículo 2. E isso é tremendo, isso eu vejo constantemente. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem já teve a experiência de, naquele momento, num pequeno grupo, distribuir a sua carga com alguém? Quem teve aqui? Levanta a mão, pode levantar a tua mão. Aquele momento, Ricardo, que você está machucado, está doído. Aquele momento, né, Fernanda? Você está destruída, mas aí você vai receber alguém na tua casa. Quantas vezes eu fui no PG aqui, né, pastor? É, Daiane, no PG lá, e lá você estava caída no chão, chorando pela dor de alguém. Sabe quando você chega com um fardo pesado e você não tem com quem distribuir esse fardo? Você cai em depressão, você faz besteira. Mas sabe a diferença quando você tem um lugar de refúgio? Quando você tem uma família que você pode chegar pesado, vai falar assim: eu estou com uma carga pesada aqui, toma um pouquinho para você, toma um pouquinho para você, toma um pouquinho para você. Daqui a pouco é distribuído de uma maneira tão grandiosa e linda, que aquele fardo cai por terra e todo mundo sai flutuando e navegando na presença do Espírito Santo. Sabe, meu amado, o pequeno grupo é essa importância de um carregar o fardo do outro, ajudar, sabe? Ajudar, isso é tremendo, e isso que me motiva é de ver que a igreja não caminha sozinho. É de ter um entendimento que quem anda sozinho, meu amado, pode chegar até rápido, mas é limitado. Mas quem anda em grupo, quem anda, meu amado, unido, chega mais longe. Eu quero chegar mais longe, meu amado. Quem quer chegar mais longe comigo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo? Dá mais uma vez a mão pro seu irmão e fala assim: eu estou junto contigo na luta, eu estou junto contigo na dor, eu estou junto contigo no fardo.
Repita assim comigo: crescimento espiritual é fruto da comunhão, não da solidão. Justiça divina só anda sozinho quem quer. Tem pessoas que escolhem de andar sozinho. Tem pessoas que escolhem seu patinho feio. Nós não podemos fazer nada por isso. Amém, nós respeitamos. Mas se você quer ter unidade, se você quer ter um entendimento que o pequeno grupo é importante para a sua saúde espiritual, se você quer ter um entendimento que você também precisa ser cuidado, meu amado, você vai entender o propósito de um pequeno grupo. Você vai entender o propósito de uma igreja em pequenos grupos. Muitos até falam de uma igreja, igreja em célula, igreja em pequeno grupo. O que é isso? Nunca vi isso. Está na Bíblia, meu amado. Nós lemos aqui em Atos que era tanto no templo como na casa, no partir do pão, na comunhão. A igreja crescia e Deus acrescentava os seus salvos, aleluia. Quando nós temos esse entendimento, fala para mim, líderes, anfitriões, não é gostoso naquele momento, aquele café, o café mais gostoso da sua terça-feira, aleluia. Quando vai chegar alguém na tua casa atribulado, quando vai chegar alguém na tua casa que precisa de socorro, e o seu lar se torna um lugar de bênção, e a sua casa se torna uma igreja, e a sua casa, aleluia, se torna um lugar de paz de muita gente, e a sua casa é um lugar de cuidado. Levanta a mão e repita profeticamente: a minha casa será um lugar de cuidado. Repita forte, 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 forte. Até você, jovem, você vai casar e a tua casa será um lugar de cuidado, em nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico: o pequeno grupo é uma extensão da igreja. Atos 2, 46 e 47 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, louvavam a Deus, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando as pessoas não têm entendimento, elas vão ter dificuldade de entender o que está acontecendo na casa. Mas quem tem entendimento, e essa igreja está tendo entendimento, ela está entendendo que aquela casa é a extensão da igreja, meu amado. E eu digo para você, a casa, quando a Bíblia fala, já foi falado até aqui hoje, eu acho, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, e vai até os... Nós ficamos se perguntando: aonde é a nossa Jerusalém? Aonde é a nossa Jerusalém? Você já parou para pensar nisso? Aonde é a sua Jerusalém? As pessoas às vezes se preocupam, né, Júnior, com Samaria e com o fim da terra, mas não tem um entendimento que primeiro começa em Jerusalém. Eu tive uma reunião com a nossa liderança e expliquei um pouco sobre isso, porque às vezes nós fazemos, ou já ouvimos, que, quer ver? Primeiro, na Iraque é primeiro? Não, pode falar, primeiro? Segundo? Fala, estou com ele, pode falar. Segundo? Terceiro? Se eu falar para você que está errado isso. Como assim, pastor? Está errado. Primeiro igreja, depois a família, depois a igreja. Quando você fala isso é porque você está olhando o âmbito físico. Porque se a igreja é uma família, primeiro Deus, segundo igreja, porque a sua família é uma igreja. Quem entendeu, dá um grito de glória aqui em nome de Jesus. A sua família tem que ser uma igreja. A extensão da igreja tem que estar na tua família. A extensão da tua igreja tem que estar no teu quarto. A extensão da igreja, aleluia, tem que estar lá na sua sala, que você está recebendo pessoas, que está orando, que está glorificando. Ou a sua casa não é uma igreja, aleluia, ou você não pertence a uma família espiritual. Então entenda, meu amado, a igreja e a família é um âmbito só, aleluia. Nós não estamos aqui numa aglomeração de pessoas, nós estamos aqui em uma família espiritual, glorificando aquele que é em primeiro lugar, exaltando aquele que é digno de honra, exaltando aquele
casa é lugar de bênção. Olha a Bíblia, é tão tremendo. Pastor Walter ministrou aqui, falando no dia de Pentecoste, mas lembra antes um pouquinho, quando Jesus entra, onde que Jesus entra? Depois de ressurreto, ele entra dentro de uma casa. E sabe o que ele vai fazer dentro daquela casa? A Bíblia diz que ele sopra o Espírito Santo sobre aquela casa. Sabe o que é tão tremendo nisso? Que aqueles homens que ali estavam não perceberam, mas dentro daquela casa eles já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Saíram daquela casa e ali começaram aquela reunião, viram Jesus partir e de repente foram embriagados, meu amado. Depois que eles se reuniram novamente numa casa, 120 pessoas reunidas naquele ambiente, quando de repente houve-se um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa. Mas encheu aquela casa e eles também já estavam cheios, porque Jesus já tinha soprado sobre eles a presença do Espírito. Eles não sabiam, mas dentro deles já tinha algo que iria resplandecer dentro daquela casa. Quando eu falo aqui que a igreja, ela tem um âmbito pastoral, profético e apostólico, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês, meus amados, que lá no pequeno grupo você está sendo pastoreado. Lá no pequeno grupo você está descobrindo o seu dom, o seu talento. Lá no pequeno grupo você vai ser enviado para o seu destino profético. É no pequeno grupo que tem descoberto muitos dons, meus amados. É no pequeno grupo que pessoas têm se descoberto como líderes. É nos pequenos grupos, aleluia, que pessoas estão ali percebendo que podem ser um pregador, que podem ser um pastor, que podem ser um evangelista. Levanta a mão comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem descoberto coisas extraordinárias na casa, porque dentro da casa está sendo soprado sobre a sua vida a presença do Espírito Santo sobre a tua casa, aleluia. Pessoas estão sendo, meu amado, ativadas para viver o seu âmbito apostólico em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. O quarto tópico e último é: pertencer gera propósito e identidade. Vou repetir: pertencer gera propósito e identidade. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. O pequeno grupo, ele é constituído de um anfitrião, ele é constituído de um líder, ele é constituído de pessoas. Sem isso, não tem pequeno grupo. E isso é tão interessante, porque isso representa o corpo. E o corpo, meu amado, eu já sofri trauma, eu já sofri uma perca de um pedaço do meu dedo. E olha que tremendo, que aprendizado que eu sofri nisso. Eu perdi a primeira falange do dedo, cresceu de novo. Deus fez um milagre aqui, nem o INSS deu para me pagar, porque quando eu vi a foto falou assim: não tem nada aí. Mas eu perdi, ficou na máquina um pedaço do dedo. Eu nunca senti tanta dor, presta atenção aqui em mim. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Já tinha feito curativo, já tinha colocado ponto, mas o meu corpo sentia falta de um pedacinho de um membro. É como se o corpo ficasse gritando: cadê, 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 cadê? A igreja tem que ter esse sentimento. A igreja tem que ter esse entendimento que todos são importantes. Todos, meu amado, são importantes no reino de Deus. E o pequeno grupo, Paulo, é isso. Todos são muito importantes. Não existe, meu amado, sabe o que eu mais gosto quando é uma igreja de pequeno grupo? O título, ele cai por terra. O título cai por terra. O título é rasgado.
E ali entra o coração da pessoa, o coração de um adorador, um coração de um servo, um coração de um pastor, um coração de um evangelista, um coração de pessoas que amam a Deus, o coração de alguém, aleluia, que ama ver pessoas crescer. Porque no seu pequeno grupo, Ricardo, o que você mais quer? É ver pessoas crescerem, aleluia. E você se revolta de ver pessoas estacionadas, porque é uma família. E uma família, meu amado, tem um pai ali, tem um líder que está ensinando o filho a crescer, porque quando ele crescer, ele vai voar mais alto do que você. Porque eu quero isso, eu quero que meus filhos voem mais alto do que eu. Ei, levanta tua mão, líderes, em nome de Jesus Cristo. Os seus filhos vão voar mais alto que vocês, aleluia. Vocês estão cavando poços hoje, mas a próxima geração vai voar muito mais alto, sabe por quê? Nós não somos o teto de ninguém, nós somos o piso. Vai ser a partir de nós, nós somos uma geração, aleluia, que vamos levantar águias. Nós somos uma geração, aleluia, que através do pequeno grupo vamos levantar grandes pastores, grandes pastoras, evangelistas, apóstolos, uma multidão, meu Pai, de adoradores que vão fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo e eu encerro. O inimigo tenta isolar, mas Deus chama para pertencer. Por isso que toda vez que você tem uma crise espiritual, vai vir um sentimento: se isola, se isola, se isola, se isola. Mas toda vez que Deus vai te resgatar, Ele fala assim: você tem casa. Como eu ministrei domingo aqui, não saia de casa, você tem casa. Você tem uma família. Ninguém tem família perfeita, e a justiça divina não é perfeita. Mas ninguém troca da família, ninguém troca de família porque trocou a cor da parede, porque trocou a cor do sofá, porque a TV já não é de 32, agora é de 50, ou é de 50 e agora é de 32. Sabe por quê? Porque tem o entendimento: eu pertenço a essa família. E desde criança nós aprendemos: xinga tudo, mas não xinga a minha família. Se você tem esse entendimento, você vai entrar numa batalha que faz sentido. Paulo falou assim: combati o bom combate. Sabe o que ele está falando? Eu entrei na melhor missão que o ser humano pode entrar, que é a missão de ganhar almas, que é a missão de ganhar, amar, treinar e enviar. Aleluia. Você tem uma missão. Então qual é o seu estágio? Qual é o seu nível? Pastor, eu estou aqui, eu sou novo na igreja. Quem é novo aqui na igreja aqui? Quem tem menos de 3 meses aqui na igreja? Quem tem menos de 3 meses aqui? Olha aqui, olha o tanto de gente. Nós já ganhamos você, amém? Vocês estão aqui. Agora receba todo o nosso amor, né, Augusto? Está recebendo amor aqui, Augusto? Está sendo amado aqui? Está sendo amado aqui, eles? Receba todo o nosso amor. Mas nós vamos treinar vocês. Porque quando nós treinar vocês, vocês vão ser enviados. E vocês também serão uma bênção nessa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. E para encerrar, se você não faz parte de um pequeno grupo, faça parte de um pequeno grupo agora, em nome de Jesus Cristo.